Bom, vamos estudar agora o ciclo cardíaco e nessa aula a gente vai estudar os sinais elétricos que coordenam a contração da musculatura cardíaca, cuja principal função é o fornecimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos periféricos, bem como a remoção de dióxido de carbono e resíduos, detritos metabólicos também desses tecidos. Bom, então, só para a gente ter uma ideia do tamanho do esforço, do trabalho do coração, estima-se que em uma pessoa que viva 75 anos, o coração bata ou se contraia aproximadamente 3 bilhões de vezes ao longo da vida. E todo esse batimento é responsável pelo movimento ou bombeamento de aproximadamente 200 milhões de litros de sangue. Então, olha só o tamanho do trabalho do coração ao longo da vida. Agora vamos analisar a respectiva tabela, para a gente entender um pouco a diferença entre o potencial de ação da musculatura esquelética e o potencial de ação da musculatura cardíaca. Então, o potencial de membrana do músculo esquelético é de menos 70 milivolts, enquanto o potencial de membrana do cardiomiócito contrátil, o cardiomiócito ventricular, no caso, é de menos 90 milivolts. Então, o potencial de membrana do cardiomiócito é mais negativo que o potencial de membrana do músculo esquelético. Já o cardiomiócito autoexcitável possui um potencial de membrana instável. Como nós vimos anteriormente, esse potencial é chamado de potencial marca-passo e ele é de aproximadamente menos 60 milivolts. Na musculatura esquelética, o desencadeamento do limiar do potencial de ação se deve ao influxo de sódio que se dá pelos canais dependentes de acetilcolina. A gente está falando aqui dos receptores nicotínicos presentes nas junções neuromusculares. Já a despolarização do cardiomiócito contrátil se deve a junções gap ou junções comunicantes que estão presentes em altas concentrações nos discos intercalares. Já no cardiomiócito autoexcitável, esse potencial de ação se deve ao influxo de sódio pelos canais IF, como nós vimos anteriormente na aula anterior, e também se deve ao influxo de cálcio. Então, se você não lembra como ocorrem esses potenciais de ação nos cardiomiócitos autoexcitáveis, assiste a aula anterior que acredito que você vai compreender melhor, tá? Bom, a ascensão do potencial de ação, ou seja, aquele momento que o potencial de ação alcança o seu pico, no caso do músculo esquelético, se deve principalmente ao influxo de sódio. No caso do cardiomiócito contrátil, também se deve ao influxo de sódio. E no caso do cardiomiócito autoexcitável, se deve ao influxo de cálcio. Uma vez atingido seu pico, então, ocorre a repolarização, que no músculo esquelético é rápida e é causada pelo efluxo
de potássio, enquanto no cardiomiócito contrátil essa repolarização possui um prolongamento, se deve a um platô, que, como nós vimos também na aula anterior, é causado pelo influxo de cálcio nesse momento, nesse instante, enquanto que a fase rápida da repolarização é causada pelo efluxo de potássio e de sódio. Já a repolarização do cardiomiócito autoestável também é rápida e é causada pelo efluxo de potássio. Quanto à duração do potencial de ação, no músculo esquelético ela é muito curta, muito rápida, durando entre 1 e 2 milissegundos. No cardiomiócito contrátil, esse potencial de ação já é mais prolongado e dura pouco mais de 200 milissegundos, enquanto que no cardiomiócito autoexcitável a duração desse potencial de ação é variável, mas geralmente dura pouco mais de 150 milissegundos. Essas são, então, as principais diferenças entre o potencial de ação do músculo esquelético e o potencial de ação das células cardíacas. Bom, para que o coração funcione eficientemente como uma bomba, os potenciais de ação e, subsequentemente, a contração do cardiomiócito ou contração das câmaras cardíacas, essa despolarização deve ser gerada, deve ser espalhada de forma regular, deve ser repetitiva e deve ser organizada. E quando nós estamos falando em geração, nós estamos falando do nó sinoatrial, onde fisiologicamente a contração do coração inicia-se. Então, o nó sinoatrial é o marca-passo cardíaco. Então, na respectiva ilustração, nós podemos enxergar aqui o nosso nó sinoatrial, e se a gente aumentar a resolução desse nó sinoatrial, a gente pode enxergar aqui as células autoexcitáveis do nó sinoatrial, onde nós podemos observar aqui um registro do potencial de ação dessas células. Lembrando que ele é um potencial de ação um pouco mais curto que o potencial de ação das células contráteis, que é de pouco mais de 200 milissegundos, enquanto o potencial de ação das células autoexcitáveis é de pouco mais de 150 milissegundos. Desse modo, então, os sinais elétricos gerados no nó sinoatrial se propagam ao longo dos cardiomiócitos atriais, promovendo assim a contração dos átrios ou a sístole atrial. Sístole atrial, que é responsável pela ejeção de sangue dos átrios para os ventrículos. Vamos dar uma olhada em uma outra ilustração. Então, nessa imagem a gente pode ver aqui o nosso nó sinoatrial e o potencial de ação gerado nesse nó se propaga pelos feixes internodais, bem como pelo feixe interatrial,
E desse modo, então, ocorre a contração ou despolarização dos átrios, promovendo assim a ejeção de sangue dos átrios para os ventrículos. Então, a despolarização das câmaras atriais ou da musculatura atrial é também chamada de sístole atrial. E esse mesmo potencial de ação gerado no nó sinoatrial se propaga então pelos feixes internodais até alcançarem o nó atrioventricular. O tempo que o potencial de ação gerado no nó sinoatrial leva para alcançar o nó atrioventricular é de 0,03 milissegundos. Ou melhor, 0,03 segundos, tá? E não milissegundos. Bom, quando os potenciais de ação se propagam pelos átrios, eles encontram uma barreira de esqueleto fibroso entre os átrios e os ventrículos. Essa barreira impede a passagem direta do potencial de ação dos átrios para os ventrículos. Desse modo, para que este potencial de ação se propague para os ventrículos, ele deve passar obrigatoriamente pelo nó atrioventricular. Desse modo, o nó atrioventricular é a única via pela qual os potenciais de ação gerados no nó sinoatrial podem alcançar as fibras contráteis dos ventrículos. Embora as mesmas células que estejam no nó sinoatrial sejam encontradas no nó atrioventricular, as células do nó atrioventricular possuem uma despolarização e uma condução do potencial de ação mais lentas, o que consequentemente provoca um retardo do potencial de ação nas células desse nó. Após esse breve retardo, os potenciais de ação então se propagam pelo feixe de His, do feixe de His se propagam para o ramo direito e esquerdo, e desses ramos então se propagam para as fibras de Purkinje, do lado direito e do lado esquerdo. E com essa propagação é então possível a contração dos cardiomiócitos ventriculares. E essa despolarização da musculatura ventricular é chamada de sístole ventricular, cuja finalidade é promover a ejeção do sangue das câmaras ventriculares para as artérias. No caso do ventrículo esquerdo, artéria aorta, e no caso do ventrículo direito, artéria do tronco pulmonar. Bom, vamos aumentar a resolução aqui do nosso nó atrioventricular para a gente entender como ocorre esse retardo do potencial de ação. Então, o nó atrioventricular pode ser dividido em 3 porções. A porção transicional, que como o próprio nome diz, é nessa região que os potenciais de ação gerados no nó sinusal
ou sino atrial chegam até o nó atrioventricular via feixes internodais, e como mencionado anteriormente, o tempo que ele leva para alcançar o nó atrioventricular é de 0,03 segundos. Temos aqui a presença do esqueleto fibroso, ou seja, que impede então a passagem dos potenciais de ação atriais diretamente para os ventrículos, sendo obrigatório a passagem desses potenciais de ação pelo nó atrioventricular, que desse modo, então, além da porção transicional, possui também a porção média e a porção distal. Antes da porção média, há um retardo do potencial de ação de 0,09 segundos. E na porção distal, há um retardo de 0,04 segundos. Então, o retardo total do potencial de ação no nó atrioventricular é de 0,09 segundos mais 0,04 segundos, ou seja, o retardo total é de 0,13 segundos. E após esse retardo, então, o potencial de ação se propaga pela porção distal, pelo feixe de His, para o ramo direito e para o ramo esquerdo. Lembrando que esses ramos encontram-se no septo interventricular. Vamos observar de um outro ângulo. Temos então o nó atrioventricular, a porçãozinha distal do nó atrioventricular, o feixe de His, também bem curtinho, e logo depois os ramos direito e esquerdo. E desse modo, então, os potenciais de ação se propagam para as fibras de Purkinje, que transmitem o potencial de ação para a parede ventricular esquerda e também para a parede ventricular direita. Então, olha só que interessante. Desse modo, os próprios ventrículos são ativados em sequência do septo para o ápice e para a base. Ou seja, como nós podemos observar pelas setas, a contração ventricular se dá do ápice em direção à base do coração. Daí a importância dos potenciais de ação gerados no nó sinoatrial passarem pelo nó atrioventricular, pois se não fosse dessa forma, a despolarização ventricular ocorreria da base para o ápice, e desse modo a ejeção de sangue seria prejudicada, uma vez que a abertura das artérias do tronco pulmonar, bem como da artéria aorta, encontram-se na base do coração. Então, a passagem dos potenciais de ação do nó sinoatrial para o nó atrioventricular e do nó atrioventricular para o feixe de His, para os ramos direito e esquerdo, bem como para as fibras de Purkinje, garante que essa contração ocorra do ápice para a base do coração,
e a ejeção de sangue seja então mais eficiente. Outro dado interessante é que os potenciais de ação viajam pelas fibras de Purkinje a uma velocidade de 4 metros por segundo, e a musculatura ventricular é ativada quase essencialmente ao mesmo tempo que esses potenciais de ação trafegam pelas fibras de Purkinje. Então, o tráfego do potencial de ação pelas fibras de Purkinje gera uma contração ventricular quase que instantânea. Bom, então nessa aula nós vimos como os sinais elétricos gerados no nó sinoatrial trafegam pelo coração. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.